Aleluia, glórias ao Eterno. Vamos continuar aqui com o nosso ensino, né? Hoje agora, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre juntas e ligamento de companheirismo. Nós vamos fazer a diferenciação entre o que é o discipulado e o que é as principais atitudes no companheirismo, né? Resumidamente, o discipulado o discipulador é alguém mais maduro, mais experiente, mais experimentado no Senhor, que vai estar acompanhando uma pessoa que chegou, que é nova na fé. O companheirismo é os dois são do mesmo nível de conhecimento e edifica um ao outro nessa relação comum dentro do corpo de Cristo. Essa é a diferença. Mas todos vão ter como princípio as mesmas atitudes. O que que nós temos que desenvolver dentro desses relacionamentos, né? E o primeiro, e o principal, e o maior elo é o amor, né? O amor pelas almas. Ah, mas eu tenho muita ferida, tá? Você tem à sua disposição pessoas maduras que podem te levar à libertação, que podem te ajudar na cura da alma, e nós não somos capazes de amar. Quem nos capacita é o Senhor. O amor do Eterno em nós é que faz com que amemos uns aos outros. Fora isso, nós não temos. A Bíblia diz que já nascemos, né, no pecado, com a essência, com a natureza da serpente. E mesmo quando nós aceitamos a Cristo, nós temos um processo longo até a volta de Cristo para que esses resquícios da serpente venham a sair. Então, o que que nos capacita a viver esse evangelho, a viver esse discipulado, esse companheirismo, ser juntas e ligamento, é o amor de Cristo em nós. Temos que entender, não somos capazes de perdoar, só perdoamos porque o amor de Deus está em nós e ele nos capacita a perdoar, ele nos capacita a amar. Eu quero ler alguns versículos que vai trabalhar essas virtudes, né? Então, o primeiro está em Marcos 6, do 7 ao 12. Marcos 6, do 7 ao 12. Vamos lá. Que vai falar do envio dos 12, né? Diz assim: Então Yeshua passou a percorrer os povoados ensinando, tá? Aqui você já entende, é discipulado. Porque Cristo é o que contém todo o conhecimento. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Outro detalhe aqui importante: sempre caminhando de dois em dois, tá? Então, quando nós vamos trabalhar a libertação, eu sou libertadora, eu sempre trabalho como intercessor. Quando você vai num discipulado, no discipulado não, é evangelismo, de dois em dois, né? Enquanto um está falando, o outro está ali intercedendo, está orando para que o Senhor traga ali discernimento. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seu cinto. Calce sandálias, mas não leve túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fique ali até partirem. Se algum povoado não os receber nem os ouvir, vocês vão sacudir a poeira dos seus pés quando sair daquele lugar, como testemunho contra eles. Eles sairão e pregarão ao povo que se arrependesse. Expulsavam demônios, muitos demônios, e ungia muitos doentes com óleo e os curava, tá? O que que é esse aqui? Eles pregavam ao povo para que se arrependesse, expulsavam o demônio, ungiam os enfermos. Isso é a manifestação do reino de Deus. Então, nós só manifestamos o reino de Deus com essas atitudes aqui se nós tivermos amor. Porque se nós não tivermos o amor de Deus, nós não vamos ter compaixão pelas almas. E aí nós não vamos nos importar de libertar elas dos espíritos, de orar pelos enfermos, né? De instruí-las, de ensiná-las. Não tem como. Então, nós precisamos entender que o amor de Deus em nós nos capacita a fazer todas essas coisas.
Em Eclesiastes 4, 9 e 12, o Senhor vai dizer: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Tá? Então, aqui, irmãos, o Senhor está falando não só literalmente, mas como caminhar junto, aquecendo, um fortalecendo o outro em oração, um fortalecendo o outro com a palavra, aquecendo o outro com a palavra do Senhor. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se pode romper com facilidade. Você, uma outra pessoa e Cristo e Yeshua, através do Espírito Santo, são o cordão de 3 dobras, né? Essa ligação aí. Então, e não só, irmãos, para fortalecer, para levantar, mas para também nos proteger. Por exemplo, se eu vou sair e de repente eu acho um homem e ali o Senhor me leva a falar a palavra. Se eu tiver com uma outra pessoa, eu vou me proteger também, né? Para não correr risco de falatório, não correr risco de tentação, de sedução, dessas questões. Então, eu sempre tenho que caminhar com alguém para fazer a obra do Senhor, né? Então, isso aqui já fica claro. Por que que o Senhor mandava de dois em dois? Irmãos, é simples. Tudo que o Senhor fala é um princípio e nós temos que seguir. Então, não vá fazer nada sozinho. Por quê? Porque o Senhor não vai estar nesse assunto, porque Ele está dizendo que é para ir de dois em dois. É uma coisa bem natural. Você leu e acreditou e cumpra, né? Assim é as coisas, são as coisas do Senhor. É, e vamos ver aqui em Efésios 5:21, como que tem que ser esse relacionamento de companheirismo, tá? Nós estamos falando de pessoas, companheirismo, estou falando de pessoas que têm o mesmo conhecimento, né? No mesmo nível. Sujeite uns aos outros por temor a Cristo. Ah, mas se eu me submeter, o outro vai achar que eu sou menor, que ele vai estar me humilhando? Não. Se você se submeter cumprindo esse princípio, por temor, por amor a Cristo, o Senhor, no momento certo, ele vai te exaltar. Ele vai te colocar no lugar aonde você foi chamado para estar. Mas se Deus colocou alguém junto com você e esse alguém tá te provocando essas coisas, entenda, é permissão do Senhor, porque está dentro de você. E Deus precisa colocar para fora, para que você veja. Deus já viu, Deus sabe o que está dentro de nós. Mas quando Deus nos coloca numa situação, é para nós que não enxergamos, muitas vezes nossos olhos estão cegos. Nós não enxergamos o que está dentro de nós. Então, Ele permite circunstâncias, situações, para que aquilo venha, aflore, e eu possa me consertar, eu possa pedir perdão para o Senhor, eu possa me alinhar, eu possa me ajustar a palavra. E assim eu vou ser protegida contra os ataques de Satanás, né? Porque nós temos que entender uma coisa: Satanás só nos atinge de 3 formas, só tem legalidade sobre nós de 3 formas. Pecados geracionais que não foram ainda resolvidos. Ah, mas isso não tem a ver comigo. Tem. As pessoas já morreram. E o pecado ainda está latente diante do Senhor. E assim Satanás tem autoridade sobre a sua linhagem para poder te atacar. Você recebe consequências, sim. Outra coisa são os seus próprios pecados, meus próprios pecados, também dá legalidade para o diabo. E outro é através do engano. Porque, irmãos, nós temos que entender que Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. Ele foi vencido e despojado. O que que significa despojado? Ele perdeu, Deus tirou através de Yeshua todas as suas armas. Então, o terceiro ponto é ele atinge a gente através do engano. Vamos supor um exemplo aqui. Eu já confessei tal pecado,
já me arrependi, não pratico mais aquilo, e a palavra diz que o Senhor jogou esses pecados no lago do esquecimento. Ponto. O diabo, ele não vai desistir, ele vai vir e vai me acusar. Nesse momento, eu tenho duas posturas. Ou eu confronto ele e digo: Satanás, você vai sair daqui, você não tem autoridade para me acusar, porque eu já resolvi. E isso não está mais diante do Senhor. Você não tem o direito de pegar isso. E vai resistindo, submetendo ao Senhor, que é buscando a palavra, orando: Senhor, tá vendo? O diabo já veio de novo me acusar, mas eu creio na tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar aqueles que chegam até ti e pede perdão. O Senhor lançou sobre o mar do esquecimento, jogou atrás de ti, o Senhor não se lembra mais. E Satanás está, então me ajuda, Pai. Onde é que está ainda? Tem alguma coisa que eu preciso ver? Tem alguma coisa que eu preciso me arrepender? Pronto. Mas se você tomar uma outra postura, é verdade. Eu sou má, eu sou impura, eu sou indigna. Você abriu a porta de novo para Satanás. Ele te enganou e você caiu, aí ele tem legalidade. Então ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Aquilo que já tinha sido tratado diante de Deus, você vai e fala para ele. É verdade, você tem razão. Eu sou assim mesmo. Então, mas como é que eu tenho condição e convicção de fazer isso? Irmãos, quando eu tenho disciplina. Não é fácil, irmão. Não é todo dia que a gente quer ler Bíblia. Não é todo dia que a gente quer meditar na palavra. Não é todo dia que a gente quer orar. Mas é uma disciplina. É algo que eu preciso entender. Isso é minha sobrevivência espiritual. Então, na palavra, eu vou conhecendo. Cristo falou, Deus falou. Isso é verdade, isso é um princípio. Se ele está dizendo que é assim, se Satanás me disser o contrário, eu mando Satanás calar a boca. Porque a palavra não foi assim que Cristo venceu lá no deserto? Ele deu exemplo, irmão. Isso é princípio. Eu confronto ele com a palavra. Mas eu preciso buscar conhecer Yeshua, o Eterno, através da palavra, porque é Ele falando comigo aqui. Amém? É, o que que o Eterno fala em João 13:34? Que precisa, dentro do discipulado, repito, discipulado é onde uma pessoa mais madura, que tem uma experiência com Deus maior, é o discipulador, e a pessoa que é nova, convertida, é o discipulado, é o discipulando, tá? Nós não discipulamos pessoas para nós, né? Muitas vezes usamos o termo errado, ah, meu discípulo, ah, minha ovelha. Não, irmãos, eu sou discipuladora dela. Ela, nesse momento, ela é discipulanda. É porque está comigo naquele momento. Mas ela é discípula de Cristo. Ela é ovelha de Cristo. Não é de pastor, não é de nenhum líder, não é meu, não é de ninguém. É do Senhor. E por isso eu tenho que ter mais responsabilidade, porque eu estou tratando de vidas que o Senhor pagou um preço de sangue por essas pessoas e eu tenho que levá-las. Então, por isso eu tenho que renovar, né? Como diz aqui nessa palavra. Qual foi o mandamento que o Senhor nos deu? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Ele deu o exemplo, né? Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, chicoteado, morto, mas ele continuou amando. Porque o propósito ao ir à cruz e ao inferno, vencer a morte, o pecado de Satanás e ressuscitar ao terceiro dia e ascender ao céu e entregar toda a obra consumada ao Pai, é que deu essa autoridade para nós hoje. Mas ele fez isso por amor. Então, quando eu vou fazer, eu preciso sondar também as minhas motivações. Eu estou ajudando, eu sempre faço isso porque eu passei a vida doando, fazendo para o outro. Aí chegou um tempo que eu comecei a ser confrontada. Eu faço isso por amor? Ou eu faço isso porque por vaidade? Ou eu faço isso porque eu quero receber reconhecimento? Então, a gente tem que sempre sondar as nossas motivações. E ali o Senhor vai nos alinhando, o Senhor vai nos aperfeiçoando e nós vamos amadurecendo para ser, né, a estatura do varão perfeito.
tem mais uma aqui em Romanos, Romanos 12, versículo 10. Diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então, como é que eu dou honra ao outro? É, ele chega, eu quero desenvolver relacionamento com ele, e eu me coloco ali para dizer que eu vou te servir com o dom que Deus me deu. Então, o meu serviço é esse: servir ao próximo com o dom que o Senhor me deu. Quais são as principais atitudes dentro do companheirismo? Amor, submissão, né? Transparência e perdão. A submissão, irmãos, nós temos que entender, não é subserviência, tá? Não podemos misturar, confundir essas palavras. Sub, tracinho, missão. É uma missão auxiliar. Quer dizer, a minha missão auxilia a sua missão auxilia a minha. E junto desenvolvendo esse relacionamento forte, resistente, nós vamos amadurecendo o corpo de Cristo e esse corpo que não pode ficar eternamente criança vai se tornar a noiva, alguém madura, porque criança não casa, né? Mas a noiva amadurecida, né? Ela estará pronta para o noivo. Então, nós temos que ter essa visão. O corpo de Cristo nós estamos constituindo, nós estamos ornamentando, nós estamos tirando as rugas, nós estamos aqui para fazer a limpeza, perfumar essa noiva, vesti-la para ela ser a noiva, a esposa de Cristo. Então, nosso trabalho é esse, né? Como os eunucos faziam, né, naquele tempo lá dos reis, as mulheres ficavam um ano, né, que ia se apresentar como esposa dos reis, elas ficavam um ano passando por tratamento de beleza, a questão do cabelo, óleos, de tomar banho de rosas, tomar banho de leite de cabra, tomar banho, passar o óleo perfumado no corpo, para estar pronta para o noivo. Então, esse é o nosso trabalho, espiritualmente falando, com o corpo de Cristo, né? Que as pessoas possam amadurecer juntamente. Então, irmão, um amadurece, o outro não. Peraí, nós somos corpo de Cristo, nós vamos ser a noiva, nós somos noiva. Então, nós precisamos que todos sejam, caminhem para esse amadurecimento. Essa tem que ser a nossa preocupação, né? E eu vou ajudar servindo a cada um. E esse relacionamento é de sujeitar, né? Não é fácil, irmão. Eu trabalho com libertação por interior, discipulado, aconselhamento há 30 anos, né? Mais ou menos. E tem vezes que você tem que abdicar de sono, tem vezes que você tem que acordar para socorrer gente de madrugada, às vezes alguém liga, você tem que orar. Muitas vezes você já está um ano com aquela pessoa e a pessoa parece que não se move do lugar, não muda. Você tem que renovar o seu amor, em paciência, né? Porque só Deus sabe, né, as feridas da alma, os traumas que aquela pessoa teve, as dificuldades, né? Então, se não tiver amor, irmãos, nós não resistimos, nós não conseguimos. Então, nós precisamos buscar no Senhor esse amor, né? Porque Ele já liberou, né? É um dom que Ele nos deu. Ele está em nós e Ele é o amor. Então, se Cristo está em nós, nós precisamos permitir que Ele se manifeste em amor e nós derramarmos isso nas outras pessoas. Não tem como haver edificação se eu caminhar sozinha. Eu entro e saio, não quero ter relacionamento, não quero conversar, então eu estou me desconectando do corpo. Então eu preciso entender tanto o discipulado como essa união de juntas e ligamentos, que é o companheirismo, que é pessoas que têm o mesmo nível de fé, o mesmo nível de conhecimento, todos os dois é relacionamento, tá? E não é porque eu me coloco como que fala?
eu me coloco como discipuladora, que eu sou maior ou melhor, né? E que eu vou mandar. Não, eu tenho que servir. Porque, irmãos, como que a pessoa vai aprender a servir se eu tô ali para mandar? E olha, eu vou dizer para vocês, trabalho com libertação há 28 anos. Todas as vezes, todos os atendimentos, Deus trata algo comigo. Então, o meu chamado não é só ministrar, mas é ser ministrada também. Então, eu aprendo com o outro, e eu sou ministrada pelo outro, eu recebo cura através do outro, eu recebo libertação através do outro. Vamos nos colocar nessa posição, irmãos, para impedir que o orgulho tome conta do nosso coração. Principalmente quando envolve batalha espiritual, envolve a questão de libertação, sabe? São ministérios que nós temos que nos submeter muito ao Senhor, porque Ele desenvolve muito, porque Ele aparece muito. Ele faz muita diferença, então as pessoas começam a se engrandecer, achando que é alguma coisa, né? E se Deus tirar ali a unção de nós, nós perecemos, nós não vamos conseguir absolutamente nada, tá? Então, dentro desse companheirismo do discipulado, a nossa base é a palavra de Deus, os nossos conselhos têm que ser baseados na palavra. Olha, a minha opinião não vale, mas a Bíblia diz isso, isso e isso, tá? Então, eu já até me preservo se eu não der a minha opinião. Por quê? Eu não vou assumir responsabilidade pelo que o outro vai pagar. Então, se eu dou a minha opinião, eu estou dizendo, ó, se você tiver algum problema, eu pago junto com você, né? E aí eu não vou pagar. A pessoa vai pagar sozinha. Então, eu preciso ter esse cuidado, né? É o Senhor que está falando, é o Senhor que está dizendo. Eu não estou me colocando aqui a minha opinião. O que eu penso não vai fazer diferença na vida da pessoa. Então, procura dar conselhos, procura ensinar o que a palavra diz, tá? Então, o que que o discipulador deve dar ao discípulo? Dar a si mesmo, tá? Como o Senhor Yeshua deu, né? Muitas vezes ele estava cansado, com sono, com fome, mas ele estava ali, né? Derramando da sua vida para as pessoas. Dar exemplo, não adianta você ensinar uma coisa, né? E por trás, no seu secreto, na sua casa, com os seus, você não viver aquilo e dá sempre a palavra do Eterno. Isso é essencial. É, ficou claro, né, irmãos, a diferença entre discipulado e essa ligação de companheirismo, né? Alguém mais maduro pega alguém mais novo na fé, e o outro é do mesmo nível, mas está ali junto, né? Caminhando junto. Então, não tem justificativa para você falar, ah, não, eu não tenho qualificação para fazer. Você vai ter algo para ensinar que aquela pessoa não sabe. E ela vai ter algo para te ensinar que você não sabe. Isso requer humildade. É eu saber que alguém é bom em algo, reconhecer aquilo, e eu tenho algo que a pessoa não tem, e também a pessoa reconhece, não, eu estou pedindo. Sabe, irmãos, não precisa ter medo, não precisa ter essa preocupação, não, mas depois vai achar que eu sou inferior. Nós somos, diante do Senhor, nós somos todos iguais. Não tem diferença para o Senhor, tá? O que deve acontecer em um relacionamento de companheirismo que funciona, tá? O que que vai ajudar nesse funcionamento? Então, nós vamos entender que uma das primeiras coisas que vai nos qualificar, que vai nos ajudar, é a humildade. Humildade, eu falei, né? Submeter, servir, né? O outro, sem essa preocupação. Irmão, se você sente alguma coisa, que algo está te diminuindo, é problema na alma, tá? Aí precisa de trabalhar isso aí, curar, tá? Porque o amor, ele liberta, o amor, ele transforma, o amor, ele faz esses ligamentos. E nós temos que, claro que nós não vamos pegar, eu sei que fulano é fofoqueiro.
Eu não vou compartilhar nada da minha vida com essa pessoa. Eu vou orar para que ela seja liberta, tá? Mas eu vou procurar alguém que eu possa confiar, que possa orar junto comigo e ali buscar na palavra e os aconselhamentos, aquilo que eu preciso aprender, né? Para que eu possa estar instruindo e sendo instruída, como diz em Colossenses 3,16. O Senhor diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, né? Então, é, eu vou aconselhar uma das habilidades dentro do companheirismo, né? Eu vou orar com a pessoa, eu vou servir a pessoa e eu posso aconselhar, não com os meus conselhos, mas dizendo para ela o que a palavra diz. E assim eu vou fazendo discípulo, tá? E sendo discipulado ao mesmo tempo. E o fruto desse trabalho, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo em amor, tá? Parece que está longe, né? A gente vê um grupo, uma igreja, né? Uma reunião de pessoas com isso aqui. Tá, mas se não tem e você está recebendo esse ensino, você comece a orar e entender que só funciona o corpo de Cristo dessa forma. Então, seja, né, um motivador, seja um propagador, seja um embaixador dessa verdade, de levar aos outros a entender que, tanto no discipulado como no companheirismo, o que vai nos levar à edificação do corpo de Cristo é instruir e aconselhar na sabedoria que vem do eterno. Nós precisamos disso aí, tá? É, eu quero ler aqui também Mateus 18, 19 e 20, né? Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, tá? Então, é, se eu tiver dois ou três, pode estar três pessoas no nível de companheirismo, porque vamos morar junto, vamos nos aconselhar, né? E edificar um ao outro. Mas também, se for um discipulado, aonde o discipulador vai, né, ensinar, vai ajudar aquele que está iniciando também, né? É, seja de um jeito ou de outro, vocês vão estar ali e vão dizer: Senhor, nós estamos aqui dois ou três no teu nome. Então, faça-se presente. Seja a pessoa principal aqui, seja a pessoa mais importante, dá-nos entendimento, dá-nos revelação. E o Senhor vai estar fazendo e dando autoridade para vocês, para que vocês possam exercer essa autoridade, irmãos, não sobre os outros, não querer mandar, não usar de autoritarismo, não. A autoridade que vocês recebem é servindo uns aos outros. Essa autoridade, esse domínio, esse governo que Deus reconquistou para nós através do sacrifício de Cristo, é para quê? É para expulsar os demônios, libertar os cativos, lá em Isaías 58, né? Libertar os cativos, orar pelos enfermos. Essa autoridade é para isso. É para servir com o seu dom ao outro, tá? É, quando for fazermos visita, olha, tem uma pessoa que visitou a igreja e quer, vai de dois, tá? Vai de dois, não vai uma pessoa só. Cuide-se, né? Sempre comunique ao seu líder, estamos indo, ore por nós, né? Para que lá o Senhor faça aquilo que está no coração dele. E lá você vai servir a pessoa que você vai visitar, né? Seja com oração, seja com uma palavra. E assim, essa pessoa vai sentir esse amor e ela vai ter vontade, né? De estar congregando com você ou de ir para um outro lugar e falar: não, eu preciso estar junto com o grupo, eu preciso de relacionamento, eu preciso crescer, né? E sempre colocar a pessoa de Cristo em evidência, tá?
sempre estimulando uns aos outros as boas obras, né? Hebreus 10, 24 diz: Consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui ele dá uma sugestão como iniciar esse relacionamento, né? É, buscando desenvolver esse relacionamento através do amor de Cristo. Não só porque eu tenho afinidade com aquela pessoa, mas o amor de Cristo ele vai me indicar quem realmente precisa, tá? Não precisa ser um grande tempo de observação, né? A pessoa deu uma abertura, aproxime-se, né? Comece ali um relacionamento e vá observando e orando para que o Senhor dê a oportunidade de você entrar com a palavra, né? Que seja funcional, né? Por isso devem morar mais perto, se possível, né? Porque aí já tem as dificuldades, né? Eu moro num lado da cidade, aí eu tenho que ir para outro, então é importante, né? Para facilitar. E ter uma constância é, que seja do mesmo sexo. Se eu for visitar um homem, que eu esteja com meu companheiro, com meu esposo, né? Se eu for fazer libertação, também. Nunca devemos pensar que somos tão santos e que não seremos atingidos, que não seremos tentados, que não seremos, né, confrontados. Então, esteja. Ah, mas meu marido não tem chamado. Não, mas ele precisa estar junto com você, né? A presença dele tem que estar ali. Os demônios já vai entender que você tem a cobertura, né, do seu esposo. Devem buscar orar e buscar conselho antes de iniciar um relacionamento do Senhor, tá? Buscar conselho do Senhor. O perigo que destrói o companheirismo: egoísmo, diferenças de personalidade. Aqui entra a questão de você entender um pouco sobre personalidade, tá? Porque muitas vezes você vai conversar com um colérico e você acha ele muito grosso, agressivo. Isso é algumas características da personalidade. Então você precisa ter uma leitura, pelo menos, de sobre personalidade, saber como o colérico age, qual é os pontos fracos, qual é os pontos fortes, como que o sanguíneo age, né? Então, muitas vezes você acha que o sanguíneo está brincando com o que você está falando, e não é, né? Isso faz parte da personalidade da pessoa. Aí tem o melancólico, né? Que vai falar, ele vai ter uma outra forma. Aí tem o fleumático. Irmãos, tudo que for para melhorar um relacionamento, que tiver ao nosso alcance, nós precisamos cuidar, né? Então, nós não vamos sempre encontrar pessoas com o mesmo perfil nosso, com o mesmo tipo de personalidade, com o mesmo tipo de temperamento, né? Eu acho que eu mudei aqui, é o temperamento, em vez de personalidade, é o temperamento, né? Então, nós precisamos ter um conhecimento, fazer essas identificações para que aquelas questões de alma mesmo não nos impeça, né, de prosseguir com a palavra, tá? Cuidar sempre com a intercessão, com a oração, cobrindo, porque Satanás, ele não brinca e se você vai ganhar uma alma para Cristo, se você vai tirar aquela pessoa do engano, ele vai contra-atacar. Então você precisa estar coberto, né? Se tem esposo, não tem chamado, não, mas ore, peça ele para te ungir, peça ele para orar. Se for com pessoas de outro do sexo oposto ao seu, vá com ele, né? Faça junto com ele, tá? É, evitar fofoca, né? Julgar sempre as motivações, por que que eu estou me envolvendo, por que que eu estou fazendo, né? Isso aí é natural do ser humano, querer uma evidência, querer, sentir importante, mas nós temos que cuidar, porque isso destrói esses relacionamentos, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é: o Espírito de Deus habita em cada um de nós e ele nos capacita todas as coisas. E tudo que nós tivermos dúvida, nós podemos perguntar para ele.
O Senhor vai trazer informação, seja através de livros, seja através da própria palavra, seja através de uma revelação, seja através de alguém me dizendo, uma pregação, o Senhor vai mostrar. Então, não tenha medo, né, de se colocar na presença do Senhor e dizer que você não sabe, que você não se qualifica, que você não é capaz. E Ele que chama, Ele que capacita. Então, você precisa acreditar, né, que o Senhor quer te usar. Você nasceu e você tem um propósito. Então, que o Espírito Santo revele a você o propósito, para que você possa, seja um discipulador ou seja de companheirismo, que você possa desenvolver relacionamentos que vai ajudar o corpo de Cristo nessa edificação. Amém? Pai, nós louvamos o Senhor e agradecemos por mais esse momento na tua presença. Pai, que esse ensino venha frutificar, venha mostrar, venha revelar, Pai, como ser uma igreja saudável, como ser uma igreja alinhada com os teus princípios. Nós te louvamos e agradecemos, Pai, por essa oportunidade, em nome de Yeshua. Amém.